Já estamos de volta, 7 horas e mais 21 minutos desta sexta-feira. Começa agora a nossa resenha com a participação dos jornalistas John Cotrim e Ricardo Marques. Boa noite, turma. Boa noite, Olavo. Boa noite, Ricardo. Boa noite aos nossos telespectadores, nossos amigos que estão nos acompanhando agora pela TV e pela rádio. Nosso abraço todo especial para vocês, da TV Difusora, pessoal do interior também. Um nosso abraço e obrigado pelo prestigiar a audiência, ter ficado conosco até de segunda a sexta-feira até hoje. Grande Ricardo, boa noite para você. Boa noite, Olavo, John, boa noite a todos. Hoje eu vou para Caxias, amanhã eu vou comer um pirão de parida. Tá uma polêmica danada aí, né? Por causa de um projeto do meu amigo, o deputado Adelmo Soares. É um projeto muito necessário, bem-vindo, importante para nós lá de Caxias que conhecemos a delícia e a importância do pirão de parida. E o pirão de parida, tu acha que ele fica bom nessa viagem de lá pra cá? Ele sobrevive? Não, mas eu vou comer lá. Não, mas eu queria que tu trouxesse. Não. Eu vou levar você lá em Caxias para você comer lá no Balneário Veneza. Pronto, eu quero. Com sua família, o John também. Já tem a promessa. Alguém pediu, foi a linguiça, não foi uma vez? Foi a linguiça caseira do verdade. Ponte. A linguiça de quê, Ricardo? Linguiça caseira do bairro Ponte. Olha aí, rapaz, olha, Caxias é uma cidade referência na culinária, no turismo. Vou te dizer, o negócio lá tá bacana, hein? Vamos visitar Caxias, qualquer dia desse aí. Ricardo, vamos começar aqui contigo, porque na semana passada nós falávamos da exoneração de alguns comissionados das secretarias estaduais. Hoje chegou a vez de alterar o primeiro escalão. Ainda se trata ali de mudanças devido à ligação com a oposição ao governo? É sim, viu, Olavo? Tem relação direta. Essa conformação de nomes em secretariados de governo, isso é comum, né? Nesse período pré-eleitoral, um período que o cenário das eleições vindouras começa a se desenhar, você começa a ver ali quem vai ficar, quem vai buscar outro caminho, é natural. E aí o governador Carlos Brandão já fez mexidas, né? Ele substituiu o Gerson Pinheiro que é do PCdoB, estava à frente da Secretaria de Estado da Igualdade Racial desde 2015 e ele tira o Gerson e nomeia a Célia Salazar, né? Essa senhora aí, o pessoal que está acompanhando pela TV, a gente tem a imagem do governador Brandão com a senhora Célia Salazar, essa senhora que terá a responsabilidade agora pelas políticas, né, de equidade e combate ao racismo. Mas a mudança não se restringiu apenas à igualdade racial, né? Nós tivemos também mudança na educação, onde a Nádia Cristina Guimarães, que é uma das secretárias adjuntas, né, ela deixou a Secretaria Adjunta de Gestão da Rede de Ensino e Aprendizagem. E no lugar dela, foi nomeado o Francisco de Assis Costa Filho, que foi já secretário nacional da Juventude do MDB. A gente está aí a foto exibindo também, ele muito próximo aí ao então presidente, o Michel Temer, né? E são mudanças pontuais, mas são mudanças bem significativas e que muito provavelmente não ficarão restritas a elas, né? Outras mudanças deverão vir. E agora há pouco, no expediente final, o John Cotrim chamava a atenção para um detalhe importante, né? Enquanto não mexer na secretaria do Márcio Gerri, o deputado Márcio Gerri, presidente do PCdoB, ainda há espaço para a recomposição, né? Para a reaproximação de dinistas e brandonistas. Mexeu ali, aí é sinal de que a ponte foi implodida. Pois é, eu ia falar isso porque eu estou vendo aqui, desde a semana passada a gente está falando de muita gente exonerada, se é uma reação à ação inicial, né, a esse possível rompimento, a esse distanciamento, enfim, porque muita gente já saiu, ou seja, essa máxima de que não havia espaço, eu não sei se ela é verdadeira, porque você já viu tanta gente ligado à oposição saindo que você vê tanta gente estava ligada, mas você está entendendo o meu pensamento, Ricardo? Ou seja, muita gente já saiu e aí diz, a gente não tinha espaço no governo. A gente está vendo que o pessoal tinha, porque muita gente já foi desligada, o que seria ligada à oposição. Deu para entender?
Deu, e você está correto, né? Muita gente saiu, mas ainda tem muita gente lá dentro, né? É assim, eu até falava outro dia, né? Vai romper, vai buscar outro caminho, é da democracia. Todo mundo é livre para seguir o seu caminho. Não quer ficar no governo, quer buscar uma outra alternativa de governo, entrega os cargos, né? Chega para o governador está aqui e tal. Né? A meu ver, isso é eticamente mais correto. Contudo, a política não vive só de ética, né? A política vive de conveniências. E essa manutenção de alguns dinistas, comunistas dentro do governo, o governador Brandão é experiente, né? Sabe que os caras estão lá, sabe quem são, mas não mexe exatamente para não implodir de vez a ponte que pode trazer essa turma aí. A gente discutia isso ontem aqui, o Lula da Silva vai entrar no circuito para tentar a reaproximação da base do lulismo aqui no Maranhão, né? Então, não é tempo ainda, pelo menos, de implodir todas as pontes. Ou seja, nem todo mundo saiu ainda, não foi assim uma debandada geral. Há ainda algum resquício aí de pessoas ligadas ao dinismo, né? Aos dinistas no governo ainda, que possivelmente podem ou não sair. É isso, Ricardo? Se eu entendi bem? Entendeu? Perfeito. Ainda tem muita gente com a foice e o martelo lá. Pronto, aí faltou só, para encerrar, Antero tem a faca aí, o som da faca. Opa, pronto, encerrou o assunto. Vamos passar para a próxima então, porque, olha só, John, a justiça, isso é sexta-feira, minha gente, sextou, 7h28. John, a Justiça Federal condenou o ex-vereador de Pinheiro e ex-deputado também, Leonardo Sá, por qual motivo, hein? Conta pra gente. Boa noite, Olavo, a todos. O Leonardo Sá, ele já foi deputado estadual, mas neste caso aqui envolve quando ele era vereador lá de Pinheiro. O que acontece aqui? Não é? O Leonardo Sá, essa sentença da Justiça Federal decorre de um acúmulo ilegal de cargos públicos durante seus anos de mandato. Isso compreende os anos de 2009 a 2012. Essa ação da Justiça Federal ocorreu por uma ação civil pública por atos de improbidade administrativa, no qual o MPF apontou que o réu recebeu remunerações simultâneas, mesmo havendo incompatibilidade de horários entre os cargos declarada por ele mesmo. Resumindo aqui, ele era vereador, não é? Ele também era médico do INSS, médico perito do INSS, e também era médico do IFMA, não é? Aí era vereador e ainda assumiu o cargo de secretário de Meio Ambiente lá de Pinheiro, não é? Aí como é que pode esse tanto de cargo ele acumular? Como ele poderia estar ao mesmo tempo nesses mesmos lugares? Pela lei da física é impossível. Né? Ele ocupar. E o que acontece? Aí ele optava por uma remuneração do INSS, aí depois optou por uma outra remuneração e ficava incompatível, né? E acabou também recebendo como vereador. O que acontece? Aí ele é obrigado aqui, nessa decisão, a devolver R$106 mil à Câmara de Pinheiro. Poxa. 106 mil à Câmara de Pinheiro, mas ele disse até que chegou a devolver, mas que na época a Casa Legislativa não teria repassado o valor aos cofres públicos. Não é? Mas a Justiça, no entanto, não aceitou o desconhecimento, não aceitou, na verdade, não é? Essa argumentação de que ele tinha... o Leonardo Sá disse que agiu por boa-fé, né? que não sabia que tinha problema de acumular cargo público, que ele tentou devolver o dinheiro para a Câmara, não é? Mas a Justiça Federal não aceitou muito esse argumento, não, né? E aqui ele foi, portanto, condenado a devolver integralmente o valor que recebeu de forma irregular do INSS, além de pagar a multa equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e ressarcir integralmente o prejuízo causado. Né? Os valores devem ser atualizados com juros e correção monetária desde a data em que ocorreu o dano. Ainda cabe recurso da sentença, não é? Mas a gente vê que aí a justificativa do Leonardo não cai muito bem, né? Porque todo mundo sabe que não dá para acumular esse tanto de cargo. Ele queria ser médico do INSS, médico do IFMA, vereador e secretário de Meio Ambiente. Né? Ele chegou a pedir licença de um,
mas disse que iria continuar recebendo os proventos ali pelo cargo do governo federal, mas acabou recebendo como vereador, aí foi secretário ali da cidade de Pinheiro, ou seja, uma confusão danada, não é? Uma confusão danada aí, em que acabou ele recebendo os proventos, subsídios de duas repartições, né? E isso gerou, portanto, essa ação, e agora ele pode recorrer dessa decisão, mas esse argumento de que agiu de boa fé, que não conhecia, não cai muito bem, não. Fazendo uma analogia aqui com o futebol, né? O vereador, o ex-vereador, ex-deputado Leonardo Sá, ele batia o escanteio, corria para cabecear. Você pensa que era gol? Era não, ele ia pro gol e defendia como goleiro. Exato, porque assim, dizer que a legislação brasileira, o Ricardo sabe disso, o John também, você não pode descumprir a legislação brasileira alegando que não conhecia, ou dizer que não sabia que era crime ou não sabia que era ilegal. A legislação brasileira não tem isso, você tem que cumprir a lei, todo mundo tem a obrigação de saber da lei. E até qualquer pessoa, qualquer servidor público sabe que você não pode acumular os cargos hoje em dia. Tem que escolher o salário, né? Escolher, né? Qualquer servidor público sabe, estou no Estado, não posso estar, salvo aquelas permissões quando é professor, quando é um médico que tem ali uma jornada que você tem como comprovar que vai cumprir a sua carga direitinho. Mas agora, vereador, médico perito do INSS e tantos outros cargos, aí fica complicado dessa defesa, né? Porque assim, é complicado. Que momento que você vai exercer todas essas funções? Mas está aí a condenação, como o John trouxe os detalhes para a gente, né? E o Ricardo bem pontuou aí, trazendo essa ilustração mais uma vez para a gente. Deixa eu mandar aqui um alô para o nosso telespectador que está acompanhando em Campinas, lá em São Paulo, está acompanhando o Antônio Nilson. Obrigado pela audiência aí, tá vendo? Acompanhando pela internet. Você pode acompanhar a nossa programação ao vivo pelo YouTube, tá? Você pode acompanhar a partir de agora. A partir dessa semana a gente já está com a programação 24 horas no ar. Boa noite para vocês, acompanhando a Neuma de governador Edson Lobão. Mudou de nome, né, Ricardo? Parece que o governador Edson Lobão não é Ribeirãozinho agora? Ribeirãozinho. Pois é. A Neuma, opa, minha amiga, obrigado. Tá aqui a foto dela, um abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência. Mais uma pessoa aqui, deixa eu mandar um alô. Boa noite, aqui no bairro Cidade Olímpica, continua sem água nas torneiras, abastecendo só com carros-pipa. Quem está falando é a Luciane, reclamando lá do bairro Cidade Olímpica. Atenção, Caema, tá sem água. Coloca pra gente aí, Luciane, a localidade, a tua rua, pra gente poder chamar aqui, alertar. Ela botou antes a quadra 87, eita, mas tá sem água. A Luciane mandou bem antes, ou seja, já está há quantos dias aqui? Desde quarta-feira que ela mandou mensagem para a gente, mandou de novo hoje, ou seja, desde quarta-feira sem água. Portanto, a gente chama aí, faz um alerta para Caema, lá na Cidade Olímpica, sem água nas torneiras. Vamos seguir com o nosso Tá Na Hora, porque, Ricardo, o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, visitou Jair Bolsonaro em sua prisão domiciliar, lá em Brasília, e fez algumas promessas ao ex-presidente. O que está em pauta, hein? Está em pauta a presença, né, da direita, do centrão aí na disputa presidencial, né? O Jair Bolsonaro é inelegível, né? Já está meio que conformado. Não por esse julgamento que começa na terça-feira, dia 2, né? Que é o julgamento aí da chamada tentativa de golpe do Estado, mas por conta de uma outra condenação que o Bolsonaro já tem referente àquela reunião que ele fez quando era presidente da República com embaixadores de vários países, né? E conspirou ali contra as eleições, contra a urna, a credibilidade do processo eleitoral no Brasil. Restou condenado, já está inelegível por isso, né? E aí o Bolsonaro, ainda assim, é um grande nome, né? Uma grande liderança do país, né? Ele e o Lula ainda polarizam aí, ainda concentram parte significativa da preferência do eleitorado brasileiro. E o Valdemar da Costa Neto é o presidente do PL, que é o partido do Bolsonaro. Esteve lá com ele, aliás, tinha a autorização para passar a tarde lá com ele, mas ficou apenas algumas horas, né? Ficou 1h30 com o Bolsonaro, quando o Alexandre de Moraes
havia autorizado ele passar a tarde toda, mas ele disse que tinha outros compromissos e tal. E aí deu ao Bolsonaro a garantia de que o ex-presidente da República, o Jair Bolsonaro, é quem vai indicar os candidatos à presidência e à vice, né? E que serão trabalhados pelo PL na tentativa de juntar aí a direita e tal. Claro, o PL não vai querer sair só, vai tentar chamar para a aliança os partidos mais ideologicamente afinados com o PL, que é o centrão, a centro-direita. Agora o Bolsonaro fez um pedido em troca, né? Pediu que se priorizasse a campanha, a pré-candidatura do filho dele, o Carluxo, né? Que é pré-candidato ao Senado Federal, lá por Santa Catarina, salvo engano meu, é Santa Catarina, né, John? É o Carluxo, que é um nome muito forte e de muita possibilidade, né? Um nome muito competitivo para essas eleições agora do Senado por Santa Catarina. Que para o Brasil inteiro vale 2 vagas, é isso? 2 vagas, 2 vagas. 2/3 do Senado estarão em jogo. É uma preocupação hoje, a maior preocupação do Lula, ele tem dito isso, depois da reeleição dele, é a disputa no Senado, porque no Senado é que se pode, de certa forma, né, entre aspas, controlar o Poder Judiciário. Bom, falando na família Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro enviou um ofício ao presidente da Câmara, Hugo Mota, pedindo para exercer seu mandato a partir dos Estados Unidos. Isso pode, John? Olha, há uma cobrança, o próprio presidente Lula, os aliados petistas têm cobrado o Hugo Mota de que isso não pode, não é? Na verdade, eles têm cobrado para a cassação do Eduardo Bolsonaro. O Lula falou isso publicamente, disse que conversou com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para que... mas além do Eduardo Bolsonaro falar, dizer que quer continuar sendo deputado lá dos Estados Unidos, ele já disse que quer ser candidato a presidente lá dos Estados Unidos. E aí, você pode perguntar, mas isso pode? Se ele tiver domicílio eleitoral legalizado no Brasil, ele pode ser candidato em outra jurisdição, né, em outro local. A questão é que daqui para lá, não sei se Eduardo Bolsonaro não vai ter o mandato cassado, porque alegam aí que ele está tramando contra o país, né, em relação lá a essas taxações do Donald Trump. Então, mas ele tem dito o seguinte, que ele tem falado que ele tem trabalhado contra a candidatura do Tarcísio de Freitas, o Eduardo Bolsonaro, e falou que se o Tarcísio de Freitas for para o PL, o Eduardo Bolsonaro sai do PL e vai se candidatar a presidente por um outro partido. Aí eu quero ver como é que vai ser essa situação, né? Porque o Tarcísio tem a simpatia do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Se realmente for escolhido ali, ele será o candidato do Bolsonaro. Aí o Eduardo já quer complicar a situação, dizendo, não, se o Tarcísio for candidato, eu também vou ser candidato. Aí vai dividir inclusive a família. E o Tarcísio é o queridinho do Centrão, o Tarcísio é o queridinho ali de todos, né? O candidato que reuniria todo mundo, agregaria em torno dele. Os demais aí a gente não sabe, né? Tem o próprio Zema, tem o Caiado, tem o Ratinho Júnior. Segundo eles, o Bolsonaro tem dito que cada um pode ser candidato, que no segundo turno pode se unir todo mundo para enfrentar ali o Lula, mas ainda há muitas interrogações em relação a isso. Nessa conversa que o próprio Ricardo falou, lá com o Valdemar, por que o Valdemar está falando isso agora? Porque o Valdemar, antes dessa visita ao Bolsonaro, tinha dito que se o Tarcísio fosse candidato a presidente, sairia do Republicanos para ir para o PL. Isso gerou um incômodo, né? Porque o Eduardo Bolsonaro e a família acham que eles já estão desidratando o Bolsonaro, tirando, né, ali o Bolsonaro do jogo, tentando enfraquecer o Bolsonaro, o partido. E o Valdemar foi lá, conversou com ele e já voltou com outro discurso, dizendo que é o Bolsonaro que vai indicar o presidente e vai indicar o vice, ainda dá a garantia do Carluxo, né, ser candidato para Santa Catarina, e lá pode provocar também um outro problema que lá em Santa Catarina tem a Júlia Zanato, né, que é um dos nomes ao Senado. Júlia Zanato é aquela doida que aparece com a cabeça cheia de rosa, né? ainda tem a Júlia Zanato e a Carolina Detoni. São as duas candidatas da direita ao Senado. Inclusive, uma delas é preferida da Michelle Bolsonaro. Então, outra confusão lá para resolver, né, já que eles querem colocar o Carluxo por lá.
Agora, só para encerrar, Ricardo, o ex-governador do Maranhão e atual secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico e Programas Estratégicos, José Reinaldo Tavares, anunciou que foi diagnosticado com linfoma medular. Foi isso sim, viu, Olavo? A gente lamentava agora há pouco no expediente final, eu, John e Luísa, essa informação, né? O Zé Reinaldo é um cara super do bem, uma pessoa muito educada, muito preparada. Eu tenho um sincero apreço pelo Zé Reinaldo e a assessoria dele divulgou essa nota, né? Esse linfoma medular, que é o equivalente ali a uma espécie de leucemia, né? Ele está num hospital de Brasília, um hospital referendado da Rede Dó, e de acordo com o que foi divulgado aí nessa nota, a imprensa, o Zé Reinaldo apresenta um quadro clínico estável, né, e evolução favorável. Pede a gente se incorpora também a essa corrente solidária. Vamos rezar, orar pelo Zé Reinaldo. Já estamos numa corrente pela Rosiana Sarney, né, que também anunciou que está no tratamento de um câncer também, mas Deus é maior, né? Deus é maior e a gente tem que ter fé e orar aí pela Rosiana e agora também pelo Zé Reinaldo. Aí então a confirmação, outras informações sobre esse caso aí, sobre a situação, o estado de saúde encerrou agora a nossa resenha, mas informações mais detalhadas sobre o estado de saúde do ex-governador e atual secretário de Estado aqui do Maranhão, José Reinaldo Tavares, você encontra no nosso portal Difusora News. A gente espera realmente que ele se recupere o mais rápido possível. Senhores, sextou, bom fim de semana para vocês, bom descanso. A gente volta a se encontrar na segunda-feira aqui nessa bancada, a bancada mais polêmica, eu diria, mais assistida de todo o Maranhão. Obrigado, valeu, até segunda. Até segunda. Um abraço aí pro Paulo Carioca, um abraço pra ti. Pronto, valeu. A gente volta na segunda-feira a partir das 6h30. Amém. Com o nosso Tá Na Hora na televisão e a partir das 7 horas no rádio. Beijo grande, fica com Deus. Obrigado pela audiência ao longo dessa semana. Até lá, gente. Amém. Tchau, tchau. Tchau.